Bom dia, quem já está entrando aqui para o nosso momento de Evangelho da manhã de hoje. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Sueli. Tudo bem com a imagem, com o áudio, Sueli? Obrigada, Sueli. Já está aqui, certo? Obrigada. Esperar um pouquinho mais, enquanto o pessoal vai entrando, para a gente começar, então, a nossa, a nossa live, né, da manhã de hoje, esse momento em que nós vamos refletir sobre Jesus, né, à luz da doutrina espírita. Né? A gente vai falar sobre Jesus, já que o mês é todo dele, né? O ano é todo dele, né? Mas em especial em dezembro a gente reflete muito, né, sobre Jesus. Mas antes, então, vamos fazer o nosso momento de harmonização com a nossa prece, com a leitura da mensagem e com a nossa prece. Eu vou ler aqui uma mensagem do livro O Evangelho por Emmanuel, comentário ao Evangelho segundo Marcos, psicografado pelo Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, que ele diz: os fariseus saíram e começaram a debater com ele, testando-o, procurando da parte dele um sinal do céu. São Marcos capítulo 8, versículo 11. É a mensagem demonstrações. No espiritismo cristão, de quando em quando aparecem aprendizes do evangelho sumamente interessados em atender a certas requisições no capítulo da fenomenologia psíquica. Exigem sinais do céu, tangíveis, incontestáveis. Na maioria das vezes, porém, a movimentação não passa de simples repetição do gesto dos fariseus antigos. Médiuns e companheiros outros, em grandes números, não se precatam de que os pedidos de demonstrações celestes são formulados quase que invariavelmente em obediência a propósitos inferiores, a ilações lógicas no assunto, que importa não desprezarmos. Se um espírito permanece encarnado na Terra, como poderá fornecer sinais de Júpiter? Se as solicitações dessa natureza, endereçadas ao próprio Cristo, foram situadas no âmbito das tentações, com que argumento poderão impô-las aos discípulos novos, aos seus amigos do invisível? Em vez disso, aliás, os aprendizes fiéis devem estar preparados para o trabalho demonstrativo de Jesus na terra. É óbvio que o cristão não possa provocar uma tela mágica sobre as nuvens errantes, mas pode revelar como se exerce o ministério da fraternidade no mundo. Não poderá desdobrar a paisagem total onde se movimentam as criaturas desencarnadas em outros campos vibratórios. Entretanto, está habilitado a prestar colaboração intensa no esclarecimento dos homens do presente e do futuro. Quem reclama sinais do céu será talvez ignorante ou portador de má fé. Contudo, o seguidor da Boa Nova, que procura satisfazer o insensato, é distraído ou louco. Se te requisitam demonstrações exóticas, replica resoluto que não foste designado para a produção de maravilhas. Esclarece a teu irmão que permaneces determinado a aprender com o mestre a ciência da vida abundante.
a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz, inquebrantável na fé, para não sucumbires às tentações. Então, a mensagem de Emmanuel, essa mensagem também ela está no livro Vinha de Luz. Então, com essa mensagem que nos faz refletir sobre o nosso papel como seguidores do Cristo aqui nessa terra, vamos então, nesse momento, acalmar as nossas mentes, pensando em Jesus Cristo, da forma como nós diariamente gostamos de pensar, de imaginar o Cristo. Vamos, nesse momento, nos unirmos, todos nós, pensando nele. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, por mais um dia, por mais uma manhã, por mais uma semana que se inicia neste domingo. Obrigada pela vida, obrigada pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Obrigada aquilo que nos acontece, seja bom ou seja ruim, na nossa avaliação de espíritos ainda tão inferiores que nós somos. Mas hoje nós te agradecemos porque nós sabemos que tudo aquilo que nos acontece, mesmo que sejam coisas que doem, que nos causam sofrimento, hoje nós sabemos que tudo é para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E assim, nesse momento de evangelho, nós queremos nos unir em teu nome, Jesus, para refletir sobre as tuas palavras, sobre esse evangelho de amor e de luz. Que assim seja. Então, bom dia a todos que estão aqui nesse momento. Vamos começar então, a nossa reflexão dessa manhã de hoje sobre o Evangelho de Jesus, mas refletindo hoje sobre Jesus à luz da doutrina espírita, E aí toda vez, quando a gente vê esse tema, Jesus, à luz da doutrina espírita, a gente sempre pensa, o que Jesus ele representa para nós, Como eu me relaciono com Jesus? E o que eu espero desse relacionamento com Jesus? Vocês já pararam para refletir isso? Quando eu busco Jesus na minha vida, eu busco Jesus diariamente ou existem momentos específicos que eu me volto a Ele? E geralmente esses momentos específicos são momentos de dor, sofrimento, ou eu já consigo buscar Jesus nos momentos também de êxtase, de alegria? Ou eu acho que essa minha relação com Deus, nosso Pai maior de amor e bondade, com Jesus, nosso irmão, nosso mestre, que veio trazer esse evangelho que nos liga a Deus, é uma relação na verdade, para me satisfazer, para satisfazer as minhas necessidades. Porque muitas vezes nós nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com Jesus, nos relacionamos com a espiritualidade amiga, com esse entendimento de que Jesus e de que a espiritualidade amiga, de que Deus estão aqui para nos servir. Então, eu vivo essa vida material, eu tenho milhões de expectativas com relação a essa vida material e eu traço metas e eu quero que seja em linha reta, eu quero ir passando as etapas e chegando aonde eu quero chegar. E aí, de repente, essa linha ela começa a ficar totalmente torta. Ela sai totalmente daquilo que eu planejei. E aí eu me desespero. E é geralmente nessas horas que essa linha começa a ficar torta que eu começo a me lembrar de Deus, que eu começo a me lembrar de Jesus e eu começo a me voltar para Deus e para Jesus. Só que eu me volto para Deus e para Jesus não como aquele filho e aquele irmão humilde que busca a ajuda, que busca o socorro para se melhorar, para se tornar uma pessoa melhor, para se tornar um espírito melhor, para criar força, coragem e a determinação necessária para seguir o Evangelho do Cristo, que é a palavra de Deus. Mas eu me volto para Deus e Jesus nesses momentos em busca de satisfazer as minhas necessidades materiais, de satisfazer os meus anseios materiais. É como se eu tentasse barganhar com Deus, Então, Deus, eu vou fazer isso e o Senhor me dá aquilo. Eu vou fazer isso e eu ganho aquilo. E a doutrina espírita vem nos esclarecer
que isso não é a relação com Deus. Deus não existe para isso. Jesus não está aqui para atender às minhas necessidades. Jesus, ele não existe para atender o meu egoísmo, para atender às minhas necessidades mesquinhas. Deus não criou o mundo para ser o Deus de um determinado povo, para que esse povo seja sempre vitorioso em cima dos seus irmãos. Isso é um grande equívoco, né? Uma forma equivocada de nós compreendermos a nossa relação com Deus, né? E por séculos e séculos, nós como espíritos fomos ensinados a ver Deus dessa forma, né? Esse Deus que está ali para nos atender. Mas olha só o quanto egoísta nós somos e orgulhosos, né? Por pensar que existe um Deus que existe para atender às nossas necessidades. E as nossas necessidades mesquinhas, as nossas necessidades de espíritos encarnados num corpo físico e que acham que estão nessa vida para terem as suas necessidades materiais satisfeitas. E aí Deus é tão misericordioso e bondoso, e Ele compreende tanto essa nossa inferioridade espiritual, e Ele sabe que isso é passageiro, é só um período que nós estamos passando, que Ele nos manda a doutrina espírita, para a doutrina espírita nos ajudar a esclarecer essa nossa relação com Ele, e essa nossa relação com a espiritualidade maior, com todos aqueles que, assim como Cristo, existem e trabalham para que nós também possamos evoluir, para que um dia nós também possamos chegar a sermos espíritos de luz. E aí no livro Boa Nova, fica o contrário aqui, mas é o livro Boa Nova, é o livro que foi psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo espírito Humberto de Campos. Ele é um dos livros mais lindos que existe na doutrina espírita. Geralmente é um dos primeiros livros, né, que a gente faz a leitura quando começa a estudar o espiritismo, né? E ele tem várias passagens lindíssimas, né, sobre o Cristo aqui na Terra, mas tem uma que eu gosto muito de refletir sobre ela. No terceiro capítulo, é o capítulo Primeiras Pregações, que conta que Jesus, quando ele já ia iniciar o processo dele, ele ia iniciar a pregação da Boa Nova, Jesus, um dia, ele foi até o templo de Jerusalém, e ele estava ali no templo refletindo, conversando com Deus, porque ele sabia que a jornada não ia ser fácil, né? A Sandra está dizendo aqui um livro excelente, é verdade, Sandra, é ótimo. E Jesus estava ali meditando, né, no templo, e os sacerdotes, as pessoas ali começaram a perceber aquele homem o magnetismo de Jesus, né? A gente não tem condição de imaginar como era ver Jesus encarnado, né? O magnetismo que aquele homem tinha. E um sacerdote especial, o Haná, né, como queira chamar, ele ficou ali impressionado com a figura de Jesus e ele começou a travar um diálogo com Jesus. E aí, eu vou ler aqui o diálogo porque ele é muito interessante. Eu acho importante colocá-lo aqui com as palavras que Humberto de Campos citou. E ele, o sacerdote, ele chega até a figura de Jesus e diz: Galileu, que fazes na cidade? Pelas vestes de Jesus, ele percebia que era um galileu, né? Passo por Jerusalém, aí Jesus respondendo, né? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou Cristo com modesta nobreza. Olha só, o sacerdote perguntou o que Jesus estava fazendo ali e ele respondeu: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Aí o sacerdote interroga: reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia: e que pensas tu a ser isso? Aí Jesus responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Esclarece Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Haná, com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou:
Com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou o sacerdote, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esses representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada com fragmentos de lama? O sacerdote bem irônico, né? Aí Jesus responde, sacerdote, replicou Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou, conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu o sacerdote inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que estás no céu, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre em atitude de orgulho superior. Olha só, esse trecho, ele responde tudo, né? Ele é a resposta desse nosso momento de reflexão. A gente está aqui tentando falar sobre Jesus, tentando refletir sobre Jesus à luz da doutrina espírita. E esse trecho do Boa Nova, ele nos diz exatamente quem é Jesus e o que e qual é a obra desse Espírito superior que veio até a Terra e encarnou entre nós para nos deixar esse modelo de amor. E Jesus, ele deixa claramente, né? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, né? Então ele passou pela terra buscando a fundação do reino de Deus. E o sacerdote não entendeu, porque para o sacerdote reino é um espaço físico, né? Tem ali os muros, tem o rei que domina, tem os soldados, e ele ficou pensando, como é que esse homem tão pobre, tão humilde vai fundar um reino? Ele não entende nada, ele não tem cultura, ele não entende de nada. E Jesus entendia do que realmente importava, do amor e da verdade, como ele deixou ali bem claro. Então Jesus ele está aqui entre nós não para atender às nossas necessidades mesquinhas, não para ser aquele que a gente se volta sempre que a gente está passando por uma dificuldade, por um problema, mas a doutrina espírita veio mudar essa relação que nós temos com Deus, nosso Pai maior de amor e de bondade, com esse Espírito que é Jesus Cristo, que ali ajudando Deus nesse processo de edificação da terra, veio até aqui, reencarnou entre nós, passou por tudo que ele passou como um homem encarnado, mas como o maior espírito que aqui já pisou, para nos ensinar que nós estamos aqui edificando esse reino de Deus dentro de nós. Então nós somos espíritos, nós não somos homens de carne, nós estamos vivendo essa experiência de sermos homens e mulheres encarnados, vivendo essa experiência nesse corpo físico. Mas essa experiência física, que ao mesmo tempo é uma experiência espiritual, ela não é para que nós estejamos aqui atendendo às nossas necessidades do nosso egoísmo, atendendo o nosso orgulho, atendendo os nossos desejos que são passageiros, os nossos desejos de poder, de conquista. Aí você pensa, não, mas isso é só dos
os grandes nomes da humanidade, não. E nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nós queremos dominar os outros, nós queremos ser os donos dos outros, nós queremos ter a posse dos outros, nós confundimos amor com posse, nós muitas vezes nos nossos relacionamentos, nós passamos por cima do sentimento dos outros porque a gente quer conquistar as coisas, e aí se para conquistar algo eu tenho que fazer mal ao meu colega de trabalho, eu faço porque eu quero conquistar algo dentro ali daquele ambiente de trabalho, então eu não me importo com o sentimento daquela pessoa, eu não me importo com a necessidade daquela pessoa, mas eu quero conquistar aquilo, então eu sei que eu vou fazer mal àquela pessoa, mas eu faço mesmo assim porque eu quero conquistar aquele cargo, eu quero conquistar aquele status. Então no nosso dia a dia nós vivemos nessa batalha uns contra os outros, nós ainda estamos como aqueles soldados lá do tempo de Jesus, lá do tempo do Império Romano, que está sempre um contra o outro. Não é só contra o outro que a gente diz que é o estranho, mas é contra o outro que vive ali dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio seio familiar. Até porque esses que hoje fazem parte do nosso seio familiar foram os nossos adversários do nosso passado, foram aqueles que nós batalhamos contra eles, foram os nossos inimigos do passado. E hoje nós estamos aqui não mais para viver nessa guerra, mas para tentar construir outras relações. E a gente só constrói essas relações se, em vez da gente procurar esses reinos transitórios de pedra, que é teu poder, que é teu dinheiro, que é teu status, que é ter fama, que é ter isso, que é ter aquilo, a gente buscar o que Jesus falou, o amor e a verdade. Será que nós estamos buscando esse amor e essa verdade dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa família? Ou a gente está buscando ter, assim como o sacerdote, esse papel de poder, de destaque? Será que o orgulho dentro de nós é ainda tão grande que nós estamos usando esse orgulho muitas vezes para tentar dominar aqueles que convivem dentro de nós? Não vou ser rei, não vou ter um reino de pedra, mas dentro da minha casa eu quero dominar e eu faço os outros sofrerem porque eu quero ter o poder. E aí eu sou tirano muitas vezes sem perceber. E aí eu quero que meu filho siga o caminho que eu quero, porque eu determino que ele vai ser isso, que ele vai ser aquilo, que ele vai fazer o que eu quero. E ele não quer nada daquilo, porque o espírito dele veio para viver experiências diferentes das que eu traço para ele. Mas eu quero que ele siga o caminho que eu tracei. E aí eu torno a vida desse meu filho uma vida de sofrimento, uma vida de frustração. E aí eu ainda acho que eu sou a grande mãe, um grande pai, mas uma pessoa extremamente tirana. Eu quero dominar a minha esposa. Ela é minha posse e ela só pode fazer o que eu quero. Eu quero dominar o meu marido, ele não pode falar com ninguém, ele não pode fazer nada que não seja aquilo que eu quero, que eu determino, porque eu estou buscando o que o sacerdote falou com Jesus nesse diálogo. Estou esquecendo de seguir o que Jesus me disse, que era para me buscar a verdade e o amor. No meu ambiente de trabalho, eu só vivo em guerra com as pessoas, eu sou inimiga, eu sou adversário de todo mundo, porque eu só quero conquistar e conquistar os templos de pedra, como o sacerdote estava conversando com Jesus. E eu me esqueço que ali é um ambiente que eu também tenho que trabalhar o amor, que eu tenho que trabalhar a verdade, que eu tenho que trabalhar o perdão, que eu tenho que trabalhar a mensagem do Evangelho de Jesus, mas eu ainda estou apegado dos mesmos ensinamentos que o sacerdote acreditava, porque eles estão aqui dentro de mim, dentro do meu espírito. A ilusão de que eu estou aqui nesse mundo material para conquistar coisas materiais, para ser dono das pessoas, para ter posse, para ter o controle do meu núcleo familiar, para ser dono do outro. E isso é uma grande ilusão.
Enquanto nós não nos voltarmos para o amor e para a verdade, que é o que Jesus diz para o sacerdote, que é a implantação do reino de Deus aqui no meio de nós, nós vamos passar encarnações, presos nessa ilusão, causando sofrimento para a gente, causando sofrimento para aqueles que convivem com a gente. Né? Porque a gente não sofre sozinho, a gente faz os outros sofrerem também. Então, à luz da doutrina espírita, Jesus Cristo, ele é aquele que veio para libertar o nosso espírito da prisão material. Jesus Cristo veio nos ensinar que nós estamos aqui para edificar esse reino de Deus dentro de nós. E edificar o reino de Deus dentro de nós significa vencer o nosso orgulho, vencer a nossa vaidade, vencer esse nosso desejo desesperado da posse. Não só da posse física das coisas, mas também da posse dos outros, da posse de tudo que a gente possa imaginar. A gente quer dominar e a gente não tem o poder de criar reinos para dominar, né? Mas a gente tenta criar os nossos reinos pequenininho em casa, no relacionamento de trabalho, no relacionamento no centro espírita. A gente quer ter poder, dominar os outros, ter um determinado status, assim como o sacerdote tinha. Ele era um homem de Deus, considerado um homem de Deus. Então ele achava que ele era superior a Jesus, por isso que ele tratou Jesus com tamanha ironia, olhando para aquele homem simples que dizia que iria implantar o reino de Deus aqui na terra. Mas é isso que nós, como espíritos, por menores que sejamos, estamos aqui para fazer, para implantar esse reino de Deus dentro de nós. E na visão, se eu olhar para esse processo com os olhos materiais, eu vou ter que perder entre aspas, porque eu vou ter que abrir mão de muitas coisas do mundo material para que esse reino de Deus possa se implantar dentro de mim. E aí eu vou ser vista com ironia pelos outros, eu vou ser objeto de risos dos outros, os outros vão debochar de mim, igual esse sacerdote fez com Jesus. Mas quando se olha com os olhos materiais, aí você vê a grandeza do que é abrir mão de muitas coisas do mundo material para que esse mundo espiritual, esse reino de Deus, comece a se abrir dentro de mim, porque ele já está aqui. Cada um de nós tem dentro de si a semente do amor que foi plantada por Deus. Só que nessa caminhada de bilhões e bilhões de anos, nós vamos sufocando essa semente, porque nós vamos nos prendendo às questões materiais. Nós vamos nos prendendo a essas nossas necessidades materiais e aí a gente cai na ilusão do sacerdote, né, de pensar que o reino é esse reino de pedra, né, esse reino que tem um exército, é esse reino que vai lá e que vai derrotar o outro. A gente não está aqui para derrotar ninguém, a gente não está aqui para guerrear com ninguém. A gente não está aqui para viver em guerra com ninguém, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja no centro espírita ou no grupo religioso que a gente frequenta. Seja onde nós formos, nós não estamos aqui para guerrear com ninguém. Nós temos que sair dessa posição de soldado que, como espírito, nós vivemos há séculos e séculos e começar a entender que a nossa posição é de quem vem edificar, como disse Jesus nesse diálogo, mas não edificar essas divisões que nós fazemos um contra os outros, porque para o meu reino ser grande, o do outro tem que ser pequeno. E na verdade Jesus vem ensinar que é totalmente o contrário. Quando eu ajudo, quando eu oriento, quando eu ajudo o outro a crescer, é aí que eu realmente estou me tornando grande. É aí que realmente eu estou edificando o que realmente importa, que é edificar esse reino de Deus dentro de mim e dentro do outro. Então, quando a gente pensar sobre Jesus à luz da doutrina espírita, que nós possamos lembrar que o espiritismo, a doutrina espírita, veio nos ensinar que Jesus, ele não é esse que nós negociamos.
que eu faço isso porque eu quero receber aquilo. E se eu quero ter uma graça, como se chama, eu vou subir de joelhos 300 degraus numa escada, ou então eu vou dar o meu salário, parte do meu salário, porque eu quero receber tal coisa. Jesus não é isso. Jesus não veio para cá para nos dar coisas materiais. Isso não existe. Isso é um Jesus construído pela nossa ignorância, principalmente pelo nosso orgulho e o nosso egoísmo. Aquele Jesus que nós criamos porque nós queremos ser atendidos, porque eu quero que ele faça aquilo que eu quero. Então eu crio Jesus do jeito que vai atender às minhas necessidades materiais. Mas esse Jesus, ele é uma ilusão. O Jesus verdadeiro, o Jesus que veio para essa terra, que encarnou entre nós, é o Jesus que veio com a missão, está aqui, nesse momento entre nós, nos ensinando que a nossa verdadeira missão nesse mundo material é edificar esse reino de Deus dentro de nós. E esse reino, ele não é material. Esse reino é um reino espiritual. Então, quando eu me volto para Jesus, não é para receber as coisas, não é para receber coisas materiais, mas eu tenho que me voltar para Jesus todos os dias, para que Ele me ajude a edificar dentro de mim esse evangelho, essa palavra de perdão, essa palavra de amor, essa palavra de caridade, essa palavra de fraternidade. Então, todas as vezes do nosso dia que nós tivermos a oportunidade de nos voltarmos para Jesus, que nós possamos nos voltar para Ele, pedindo, porque nós ainda somos seres inferiores que precisam pedir, mas que a gente possa pedir a Ele o que realmente importa, que é a nossa mudança, a nossa transformação interior, para que a gente possa perdoar, para que a gente possa aprender a amar, não o amor da posse, mas o amor verdadeiro, o amor de Deus, que a gente possa fazer a caridade, não a caridade que humilha, mas a caridade que passa pela piedade, pela benevolência, pela indulgência, que nós possamos pegar cada ensinamento do Evangelho do Cristo e transformar em ação concreta. Esse é o verdadeiro Jesus, é esse o Jesus que veio para nos transformar, não para nos atender. Já estamos aqui passando do nosso horário, mas eu queria agradecer a cada um de vocês que nessa manhã desse domingo tão especial tirou aqui um tempinho, um pouquinho do seu tempo, né, para estar aqui com a gente nesse momento de reflexão sobre quem é Jesus, nesse grande espírito, esse nosso irmão de amor e de luz. E para encerrar, vamos fazer então a nossa prece final, agradecendo a Jesus por esse esclarecimento, agradecendo a toda a espiritualidade amiga aqui presente conosco, nos ajudando, nos intuindo, que nós possamos seguir durante todo o dia de hoje, durante toda essa semana, sentindo a presença dos mentores de luz e trabalhando essa nossa relação com Jesus, que seja uma relação de amor e de verdade, que possamos ter força e coragem e fé para fazer as transformações que precisamos. Senhor Jesus, nos dá humildade para ver aquilo que nós só conseguimos ver com os olhos do Espírito. Nos ajuda a nos libertar dos apegos materiais. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco, que assim seja. Então, muito obrigada. Agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente nesse momento. Um bom domingo a todos. Até a próxima oportunidade. Obrigada.